Bom, na aula passada, nós ficamos no ponto em que eu estava expondo, a partir da Ética de Aristóteles, a questão do meio, de que a virtude fica no meio. E essa parte do curso, depois da razoavelmente longa preparação de que eu precisei, porque eu estou fazendo uma transição para um regime de pesquisa, de objetos de pesquisa, aquilo que me toca, né? Bastante diferente da história dos paradigmas filosóficos que eu vinha apresentando, que apresentei estou apresentando agora mais publicamente vão ser 9, 5 publicados já, volumes dos Assassinos do Sol, uma história dos paradigmas filosóficos. Então, fazer essa transição e, ao mesmo tempo, nos chamar para o contemporâneo, o paradigma pandêmico, dentro do qual eu situei a questão que é desse curso, a das polarizações. Iam ser as polarizações e o ódio, mas o ódio não vai entrar, ainda bem, mas vai ser certamente objeto do próximo curso. Então, polarização significa existem duas pontas, não existe meio entre essas pontas. Por isso é que é polarização. Porque oposições, tensões, rivalidades, adversidades no sentido de adversários, né? Isso é da vida. Heráclito, que não estava posto na dinâmica do nosso contemporâneo político, ideológico, negacionista e pandêmico, né? Nos ensinou isso, que tudo é tensão de contrários. Quer dizer, tensão de contrários como de arco e lira. Isso é a música. Tensão de contrários. E as tensões não são para se resolver, elas se mantêm. Como a tensão entre a força dispersiva, que depois se chamou natureza, e nós forçamos para fora, porque ela é dispersiva, portanto caótica. E, portanto, caótica, foram os sofistas no século V que inventaram, não foram os pré-socráticos, não foi Heráclito, não foi Parmênides, os grandes pensadores do século VI. Então, a física, a força dispersiva, se sustenta, são os pré-socráticos pensando, depois acabou, na tensão que não pode se resolver, se desfazer, com logos, a força cósmica, igualmente cósmica, quer dizer, ordem, desordem, harmonia, desarmonia, caos e organização, né? Estão presentes ali nessa tensão, que é logos. Então, logos e física se organizam numa tensão, né? Tensão. A metáfora da folha de papel, que eu já usei várias vezes, ela tem dois lados, ela tem que ter dois lados, mas os dois lados fazem a sua unidade. Folha só existe porque tem página e página. Então, no pensamento pré-socrático, nós aprendemos isso, é a tensão dos opostos que faz a música do mundo. A rota do parafuso para cima e para baixo é a mesma, diz também Heráclito. Várias coisas assim para dizer que os contrários são contrários na medida em que um não é o outro, mas não se opõe como um, precisando excluir o outro para ser-se. A questão de identidade e diferença não está posta aí, como foi posta depois pela filosofia. Então, o fragmento de que eu gosto mais dele, porque só tem antônimos, eu sempre digo isso, estou me repetindo, mas é porque é mesmo, só tem antônimos, que é o divergente e o convergente consigo mesmos concordam, tudo segundo a guerra e a mais bela harmonia. O que ele está dizendo aí? Divergente e convergente não se separam, se juntam. E se juntam segundo a tensão que separaria a guerra
e a mais bela harmonia que reúne, mas que não reúne monocordicamente, vamos dizer, fracamente, reúne na tensão, que ele chamou ali, guerra. Então, que haja tensões, que haja oposições duras, é da vida, é da organização da sociedade. Há diversos interesses em jogo na sociedade, nas culturas, e é assim que deve ser. A riqueza está na complexidade. E a complexidade implica em diversidade, de interesses, de pontos de vista, de interpretações, de certezas, que, no entanto, são checadas, porque há um meio, há conversa possível. Essa conversa pode ser aos gritos, pode ser aos tapas, uma polêmica. Eu detesto polêmica, né? Porque elas raramente pensam. As duas partes têm certeza de que tem razão e de que a outra é uma cavalgadura. Mas mesmo as polêmicas, no limite, ainda são uma maneira de conversar. Leva-se em consideração, em má consideração, mas leva-se em consideração o que o outro está dizendo, para poder rebater e dizer que é uma estupidez, por exemplo. Eu ia dizer, pensem em aquele astrólogo da Virgínia, mas não vou dizer o nome dele para ficar registrado aqui, não. É um polemista, ou seja, todo mundo está errado. Mas quando ele explicita que todo mundo está errado, ele tem que citar o todo mundo. É claro, ele falseia extremamente, como os polemistas em geral fazem, o que o todo mundo, todos os outros que estão errados, dizem. Mas o modo como ele rebate isso que ele falseia dá margem à continuidade de um debate baseado na falsificação da posição dos outros. Porque, é claro, isso é recíproco. Mas é ainda uma forma de se encontrarem no meio para se estapearem, para se liquidarem, mas se liquidam ali no meio. Nas polarizações, quer dizer, numa situação estrutural, eu não sei se é estrutural, né? Estou propondo que possa ser estrutural, porque nesse momento, no mundo, ela tem essa qualidade de estruturância da sociedade, partida em duas metades, como a humanidade é partida em duas metades. São duas meias humanidades, né? Mais ou menos meio a meio. A da imensa pobreza e a da riqueza. Riqueza que se concentra em 1% ou em 10%, que em relação à metade da humanidade que não está incluída, concentram 50%, 46%, mais de 50% de toda a riqueza. 1%, 10% da humanidade. Há aí uma polarização. O lugar do meio eu não encontro aí. Ainda vamos falar de pobreza. Vai ser um dos cursos futuros, é o assunto principal dos meus estudos hoje. Eu diria, é o meu projeto de pesquisa. Se eu ainda devesse alguma coisa ao CNPq, eu diria, é o meu projeto de pesquisa, tais objetivos, justificativa, metodologia, então, são os meus estudos, né? E eu imagino sempre que os continentes de cada meia humanidade, né, são humanidades, duas meias humanidades, né? E que os continentes são como placas tectônicas, como teve lá o tsunami, né? Quando as placas tectônicas se encontraram, a Índica, né, com a da Oceania, e explodiu o fundo do mar, as placas se movem. Eu estou tentando acompanhar a movência das placas tectônicas da pobreza e do mundo do consumo, do mundo da pobreza e do mundo do consumo, porque vejo aí uma extrema radicalização da tensão que Heráclito nos ensinou, sem resolução dialética que Hegel e Marx nos ensinaram.
não tem revolução no horizonte. Então, vai ter um choque, que possivelmente é imprevisível, como o tsunami foi. Mas depois de verificado esse choque, nós podemos recuar e ver as causas e atuar sobre elas. Não é confortável. A nossa atualidade não é nada confortável. Fabiola, você me fez uma pergunta no seu e-mail sobre se a gente só pode falar das coisas ruins quando fala das afetações. Não, mas isso eu vou responder no e-mail de resposta para você. Mas, nesse momento, se a atividade do intelectual é, como pelo menos era, intervir, e intervir, como Foucault nos ensinou, para cortar, não é para explicar, princípio filosófico de Chacrinha. A maioria aqui não viu, não chegou a ver o Chacrinha, mas sabe quem é, figura importante da nossa cultura. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Então, a genealogia de Foucault, ela não vem para explicar nada, ela vem para cortar, porque ela encontra nós górdios, nós fechados. A história que se conta é essa, havia um nó que não podia ser aberto, de nenhuma maneira de abrir nós, e veio Alexandre o Grande e perguntaram a ele, era uma pegadinha, perguntaram a ele, você consegue abrir esse nó? Facilmente. Como? Ele puxou a espada e cortou o nó. Pronto, abriu. Então, a atividade do intelectual pode ser hoje de cortar nós. Mas nós que estão enovelados de tal maneira que as práticas intelectuais habituais da explicação ordenada, estruturada, sistêmica, da lógica bem aplicada, premissa maior, premissa menor, conclusão, tudo bem organizado para não haver sofismo, da dialética, superação progressiva das contradições até a chegada a um final glorioso, ou seja, uma resolução. As tensões se resolvem finalmente em glória. História completada, história que não acabou brutamente, como dizem os pós-modernos, ela se completou, se fez perfeita. Nós não temos mais esses instrumentos. Seja porque as filosofias de sistemas que nos forneceram esses instrumentos fracassaram, depois de longos e maravilhosos sucessos. Mas acabou seu vigor. Mas não tem mais como aprender o mundo hipercomplexo em que nós vivemos, e, sobretudo, agora, como eu tenho dito desde o semestre passado, quando a Terra invadiu o mundo e o planeta se tornou sujeito, as filosofias de sistemas não tem mais como dar conta, porque a vida entrou em largas golfadas, né? No laboratório, em sentido metafórico, em que nós tínhamos nos acostumado a, mantendo-a fora, simulá-la em experimentos que depois nós rebatíamos para fora, explicando-a sob forma tecnológica de transformá-la. Essa foi talvez a última etapa, ainda em vigor, claro, na ciência, estamos fazendo a vacina, de compreensão do mundo, mas do ponto de vista filosófico, essa compreensão não consegue mais fechar num sistema. Vai deixar furo, vai deixar rabo, não vai ser 0,00. O buraco negro do sistema não vai mais dar conta de toda a massa do mundo, da vida, da Terra, do planeta, né? Em que nós viemos a viver. O paradigma pandêmico. Então, com o pensamento crítico, se ainda há, crinem, verbo grego, de onde vem crítica, significa discriminar, separar o joio do trigo, como se quiser, bem do mal, verdadeiro do falso.
discriminar. Supõe, portanto, uma capacidade, eu vou usar a palavra um pouco fora do sentido originário, mas uma capacidade objetiva de avaliação, que no mundo da pós-verdade nós perdemos. Então, talvez o pensamento crítico não tenha mais vida, não tenha mais sucesso, é uma das coisas que há para pensar. Mas, enquanto estamos pensando isso, o estamos exercendo. Então, o lugar do pensamento crítico deve ser o de enfrentar os nós, os pontos que não são só de gargalo, quer dizer, de passagem, são obstruções, são avalanches que bloqueiam para nós hoje o caminho real da filosofia, que ela tinha construído por 24 séculos. Né? Estava poderoso, bojudo, até Hegel, no século XIX. Depois complicou, porque depois teve Nietzsche, o grande destruidor de sistemas. E depois o século XX não foi um continuador dos grandes sistemas, e teve Foucault. Então, Fabíola, claro que nós podemos e devemos pensar as coisas que encontramos boas e belas, sedutoras e doces, que emocionam e não aterrorizam. Mas o trabalho do pensamento consiste em cortar, em ir onde estão os bloqueios, fazer bypass, chama essa operação, pontes, fazer pontes safenas, passar pelas avalanches, não ser soterrado. E aí nós estamos lidando realmente com o que há na nossa época de terrível, de imperdoável. Eu sei que a Glaucia tem problema com essa palavra, eu também tenho. Eu já Mas, disse isso cada aqui. vez eu me convenço, Márcio, cada Todo vez mundo. eu me convenço mais que você está certo. O problema é introjetar isso. Mas não gosto. Lidar com o Não gosto. imperdoável é muito difícil, Márcio. Você é budista, eu sou discípulo de alguém que ensinou o amor e o perdão. Então, Pois é, Márcio, para dizer mim, que como há o budista, imperdoável não é uma obviedade, não é uma conclusão teórica de algum raciocínio bem feito, ou quem sabe mal feito, de modo que essa conclusão pode ser removida daqui a pouco. É um modo de eu me encontrar, e espero que isso não faça mal a vocês, como o Nietzsche uma vez disse a uma senhora que queria ler um livro dele, ele disse, eu vou lhe dar o livro, mas não leia, porque vai lhe fazer mal. Então, eu espero não fazer mal a vocês, né, com essas ideias, assim, porque são pesadas. Nós não estamos bem. Márcio, eu tenho feito um exercício. Até hoje eu estou encasquetada com aquele seu ensaio, não consegui ainda digerir. Mas, de qualquer maneira, eu, como budista, como você falou, eu estou tentando avaliar sob o prisma da realidade absoluta e da relativa. Talvez seja uma forma de eu me consolar, porque, de alguma forma, a relativa tem imperdoável. Tá eu bom. reconheço que Vou ver você se está pego certo. essa deixa. Vou ver se essa deixa vale para mim. Bom, vamos continuar. Então, Tá. Eu precisava preparar esse ambiente, porque vamos ter clareza quanto a isso. Não se trata de um problema epistemológico de conhecimento da verdade do nosso tempo, como foi longamente o meu trabalho, nem de um problema histórico de contar como nós chegamos aqui na longa duração da filosofia para ficar só com a filosofia, que é o nosso objeto, né? É a filosofia, a história da filosofia. Porque houve aqui uma ruptura brutal. Quando a Terra invadiu o mundo, quando o planeta se fez sujeito e entrou em rivalidade conosco, nessa época nossa do antropoceno,
Houve uma ruptura brutal. Não dá para contar a história dela, ela não tem, a rigor, passado, além daquele que eu coloquei na primeira parte do curso do semestre passado. O passado desse momento nosso qual é? Nós longamente excluímos a natureza do mundo que nós criamos para nós, para nos protegermos dela. O mundo da cultura. E depois isso foi tematizado, natureza e cultura. Com a cultura, naturalmente, sobressaindo. E, de repente, o que aconteceu é que, pelo processo da globalização, que é nosso, é da nossa cultura, é a planetarização da técnica. O máximo da nossa cultura, nesse momento, a Terra, que ficou sem lugar, ficou sem espaço. Não há um espaço fora do mundo globalizado, onde a Terra pudesse estar ainda exilada por nós. Ela entrou. Isso é inédito. Isso a gente pode explicar depois que aconteceu. Depois que o vírus bateu por aí, a gente pode explicar o que aconteceu, por exemplo, contando essa história das exclusões e, subitamente, de uma trombada. Mas não era previsível, não está na ordem da relação necessária de passado, presente e futuro. Então, era preciso prestar atenção a isso, falar sobre isso, pensar sobre isso. E é nesse contexto que eu estou colocando, e é sempre isso, há um paradigma pandêmico que muda tudo em relação ao que nós temos a pensar, antigamente chamava os objetos do pensamento, os problemas, o que nós temos a pensar e como pensar o que nós temos a pensar. Então, eu surpreendo, eu caracterizo, qualifico as polarizações que nós vemos cotidianamente. Tem várias formas de ser. Por causa da pandemia, a gente tem falado muito no negacionismo, agora no antivacinismo, mas não só, não só. E aí eu recorri a Aristóteles. Sempre é bom recorrer aos gregos, que na sua ética nos ensinou que, primeiro, o objetivo da vida está na ética, não está na lógica, não está na metafísica, está na ética. O objetivo da vida é a felicidade. E que a filosofia ajuda a alcançar a felicidade, ajudando a pensar corretamente as coisas da vida. As virtudes necessárias para chegar à felicidade. E a tese central é de que as virtudes estão sempre entre extremos. Eu estava dando o exemplo da coragem, que me parece muito bom, porque nós temos a reação instintiva de dizer a coragem é o contrário da covardia. Ele disse, não, a coragem não é o contrário da covardia, é o termo médio entre a covardia e a temeridade. Considerando que a felicidade implica na preservação da vida, o medo, que é a carne da covardia, quer a preservação da vida, excessivamente, que é o mesmo que não viver, por medo de não ser feliz, não viver, não se arriscar a vida. E a temeridade arrisca a vida em excesso, arrisca-se a perdê-la e, consequentemente, a não ser feliz. A coragem é o ponto médio que é preciso procurar, que não está previamente dado. Não é como uma régua de 10 centímetros, em que 5 é o meio, sempre. A coragem é, neste caso, o termo médio mais próximo do medo, porque o medo preserva a vida, do que da temeridade, porque a temeridade arrisca a vida. A coragem está aí no meio, em algum lugar a determinar. Então, haver meio é ser possível encontrar
um ponto em que os extremos se equilibram sem se anularem, porque esse ponto é vivo. A coragem pode ceder ao medo, ou por arrobo momentâneo, ceder à temeridade. Pode-se perder a vida por excesso de coragem, mas excesso de coragem é temeridade, portanto, é a eliminação da coragem, na verdade. Então, em cada caso tese, aqui, a gente está dizendo, não está no meio-meio, está mais próximo do medo. E em cada caso, ação. Numa batalha, por exemplo, a coragem se desloca de posição segundo o avanço ou recuo da batalha. Se a gente quiser botar um outro exemplo aí, o que seria o amor? Alguma coisa, um termo médio, entre a indiferença, que não leva o outro em consideração, e a paixão, que também não leva o outro em consideração. A indiferença não olha para nada. A paixão olha para si mesmo. O outro não está presente em nenhuma das duas. O amor é o termo médio em que nós e o outro, a outra, estamos presentes, simultaneamente presentes. Escorrega mais na direção da paixão, porque a indiferença não faz contato. A paixão faz, embora esse contato seja autossatisfativo, seja uma planificação de si mesmo. Mas o amor está, nesse caso, mais próximo de um polo do que do outro, e é como se, lá no caso da coragem, ele estivesse mais próximo da temeridade do que do medo. É o contrário aqui, mais próximo de um polo, o de lá ou de cá. Em cada caso, é preciso saber, não há um modelo absoluto, e é assim que começa, parecia que já tinha começado, é assim que começa a aula de hoje, o assunto da aula de hoje, que é o de que nós temos o hábito de considerar que o meio é um termo médio absoluto. É o muro. Estar em cima do muro é estar no meio, entre duas alternativas que não se desejam, são extremas. Mas o muro anula as alternativas. Isso é antivital. Anula as alternativas porque se coloca como uma posição melhor do que as posições extremas. Melhor porque elas deixam de existir quando se sobe no muro. Não se está negociando com elas, como a coragem negocia com o medo e com a temeridade, ou o amor negocia com a indiferença e com a paixão. E tem algo de uma e algo de outra. O muro sobe, ele não está no plano das oposições, ele sobe, ele está acima. E daí ele julga e elimina. A tensão acaba porque a gente subiu no muro, ou na árvore, onde for. Então, isso é um desconforto. Há um desconforto em reivindicar a posição do meio. Como há, no concreto do nosso tempo brasileiro agora, um desconforto em defender a posição de uma frente ampla para as eleições de 22. Porque a probabilidade de, nesse momento, a frente ampla escorregar mais para a direita, para a centro-direita, é grande. Porque extrema-direita e esquerda são a polarização. Então, sempre se diz, não, se o PT vier de novo para o segundo turno, Bolsonaro ganha de novo. O que isso quer dizer? A polarização é tamanha que, se ela se repetir, repete-se o mesmo resultado. A eliminação de um polo pela intronização do outro. Então, precisamos ir para o meio. E aí seria, o meio é onde
está o mínimo de esquerda. E a direita, que a gente chama de direita civilizada, predomina. Isso é um desconforto. É um desconforto da esquerda. E é um desconforto na extrema-direita também, porque sempre se diz que o candidato preferencial do Bolsonaro no segundo turno é o Lula, que encarna o ódio ao PT e traz o recall da Lava Jato, das prisões, das condenações, etc., que ele vai ter mais facilidade de liquidar o Lula. Então, essa polarização e o meio, a frente ampla passa por ser uma espécie de murismo. A gente sobe na frente ampla. Não é. Nós só não sabemos quão ampla ela deve ser, se ela deve ser desde o primeiro turno, se deve ser um compromisso muito forte de, no segundo turno, quem chegar lá ter o apoio muito entusiástico de todos os outros, como se, desde meninos, nós fôssemos aquele em quem nós vamos votar. Quem, naturalmente, quiser tirar o Bolsonaro de lá. Claro que haverá, ele teve 57 milhões de votos, haverá os que não querem. Mas essa é a polarização. Então, o desconfortável em desejar o meio, apesar do terrível de não haver meio e de as polarizações serem assassinas, serem eliminadoras, não haver verdadeira alteridade, porque numa polarização, um polo não é o outro do outro polo. Um polo é o inimigo a ser eliminado, de modo que haja um só e, portanto, não haja mais polos. Então, a polarização tem essa consequência terrível, e imagino que inesperada para os polos, que é o de que a eliminação do outro polo implica na eliminação da polaridade, porque não há mais diferença. E a vida, a política, o que for, se instalam, então, numa mesmidade, que pode ser uma ditadura, que pode ser uma... o que for, alguma coisa em que a diferença não compareça. E, portanto, um futuro não só não seja previsível, como efetivamente não esteja presente. E a perpetuação, à esquerda como à direita, né? A perpetuação seja o único projeto. Então, apesar disso ser um cenário dramático, para dizer o mínimo, né? Pensar em termos de recuperação de um meio parece ser uma coisa meio retrógrada, tipo, vamos voltar ao início da nova República, logo depois da promulgação da Constituição de 88, vamos voltar ao MDB de então, antes de ser PMDB, que era um saco não de gatos, mas de tendências políticas das mais diversas procedências, da direita ao Partido Comunista. Estava tudo lá dentro, né? Fazendo uma oposição de pluralidades, diferenças, rivalidades, às vezes suicidárias, às vezes fratricidas, mas que tiveram lá seu resultado. Não é isso. Nós simplesmente não sabemos. A questão é essa. Nós não sabemos. Assim como Aristóteles não previu que nós pudéssemos ter esse problema de desconforto. Mas, olhando para ele, ele nos ensinou que não é verdade que as virtudes estão sempre no meio geométrico. Em cada caso é preciso ver, e elas estarão, para ficar na metáfora da agora política, mais à esquerda ou mais à direita, dependendo daquilo de que se trate. Se é a preservação da vida, se é a relação com os outros, se é a coragem, se é o amor.
nos dois exemplos que eu dei aqui. E, como é da ética que se trata, e não da lógica, da metafísica, como eu já disse, portanto, de estruturas imóveis do pensamento e da realidade, do ser, mas da ética, que, como a política também, é dinâmica, envolve ação, em cada caso, nós precisamos avaliar em que posição da linha que tem nas suas pontas os extremos se encontra o meio termo. Talvez meio seja uma palavra complicada por isso, é ela que produz o mal-estar. Quando os latinos traduziram a ideia de Aristóteles, em relação à verdade nesse caso, e disseram, já disse isso aqui também, veritas in mediocritas, quer dizer, a verdade está no meio. Medíocre é uma palavra que para nós indica uma coisa extremamente medíocre, certamente não a verdade. Então, hoje não entenderam muito bem Aristóteles, o Aristóteles não se fez entender muito bem para um latino, mas a ideia que nos chegou é essa. Quem quer estar no meio não quer a luta, portanto, a vida, a fricção viva do mundo. É mais ou menos, quem sobe no muro, mais ou menos avestruz, enterra a cabeça e não vê o que está acontecendo. Apanha dos dois lados. Quem não está vendo, não se defende. Então, esse mal-estar precisa ser pensado, é claro. Porque um mal-estar hoje não é simplesmente assim, não é simples, nunca foi. Mal-estar da civilização, mal-estar pós-moderno, como na psicanálise se fala, mal-estar na civilização é livro de Freud, né? Mal-estar pode ser um sentimento ético sério a se levar a sério que impeça a ação. Que impeça a ação que poderia evitar ou minimizar a catástrofe. Catástrofe é aquilo que se abate de cima subitamente e bloqueia os caminhos. Estou falando de 22, porque é a referência mais óbvia que nós temos nesse momento. É 22 aqui, é o que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo, e são as vacinas. Haverá, não haverá, essas coisas. São as coisas mais importantes que há nesse momento. Então, esse mal-estar, bloquear a ação, é assunto a ser pensado. Não é subjetivo. Não é uma coisa que me incomoda, não quero participar. Não. É objetivamente imobilizador se persistir. Então, como eu disse há pouco, Aristóteles, na verdade, nunca propôs. Ele tá tratando dos atos voluntários. Coragem. Amor fui eu que botei agora, mas coragem, amor, são atos voluntários. São atos do sujeito que tem consciência de praticá-los e deseja praticá-los. Ele nunca disse que os atos voluntários se resolvem numa mediação que elimina os termos da mediação. Isso seria uma absoluta contradição. Numa mediação, conservam-se os termos que entram na mediação, cada um sendo satisfeito em parte e, em parte, abrindo mão daquilo que, se não houvesse a mediação, oporia os extremos e produziria infelicidade pessoal, social, civilizatória. Então, nos atos voluntários, que é disso que está tratando, Aristóteles nunca nos propôs um meio termo
que seja uma média dos termos extremos. Eu disse média agora, quando a gente toma café, tomava, né? Voltará a tomar um dia, tomar o café da manhã na padaria. Aí a gente pede uma média com pão com manteiga na chapa. É o melhor que tem. Mas determina o que é a média. A média pode ser um pingadinho, como se diz, né? Um pingado. Pingado significa muito leite e pouco café. Mas pode ser o contrário. Muito café e pouco leite. Também é um pingado, é só para quebrar o café. Pode ser um meio a meio. Quem determina o que é a média? Ela se chama média. Né? Quem determina o que é a média? É a vontade de quem a toma. Quem pede a média diz o que a média é. É para cada um, para cada uma, aquilo que cada uma e cada um diz que ela é. Portanto, não há uma regra. Não é a padaria que decide a média. É o consumidor. É aquele que se regalará com a mistura de café e leite. Parece que os paulistas dizem leite com café, não sei. Café com leite. Então, essa posição média é um antídoto do que levaria o homem à infelicidade, seja por ocupar um dos dois extremos, eliminando o outro, aí é obrigatório. Ocupar um extremo é eliminar o outro. O temerário, evidentemente, não tem medo. E o medroso, evidentemente, nunca arrisca a vida. E cada um tem a convicção de que está fazendo com a vida o melhor para ela. Não arriscá-la é preservá-la. Arriscá-la, mesmo que ao extremo, é valorizá-la. É dar a ela um valor que não é o do morno, é o do extremo da vida, é o dos heróis. Os gregos valorizavam muito os heróis. O termo médio é o que impede a infelicidade que decorreria de escolher um dos extremos. Portanto, ele tem um valor em si. Ele não é uma renúncia, não é um subir no muro e, portanto, renunciar às oposições que estão erradas, etc. Os extremos podem estar errados por serem extremos, né? Errados no sentido que eu acabei de exemplificar aqui com a total prevalência do medo ou a total prevalência do arrojo, do risco, da intemperança. Não há felicidade possível aí. Mas há, se cada uma e cada um encontrar para si, e Aristóteles está dizendo isso como uma regra geral, mas não como uma lei, se cada um encontrar para si o ponto em que se equilibram um e outro, indiferença e paixão, encontrar o ponto em que está para cada uma e cada um o amor, que não tem lugar certo numa escala centimétrica de 10 centímetros. O amor não é o 5. Pode ser o 3, pode ser o 8. Depende de quem se é, de onde se está, de com quem se está. Então, esse mal-estar do meio, eu insisto nisso porque nós temos a tendência, que é natural, de julgar certos potenciais parceiros como aquele covarde que se retraiu no momento em que mais precisava se expor. Bom, mas ele não está nem numa polaridade nem na outra, e ele é necessário para compor o meio. Então, esse conjunto de mal-estares
que a ideia de meio, de mediação, traz, precisa ser matizado, não digo eliminado, porque senão, de fato, a gente corre para uma espécie de neutralidade. E não pode haver neutralidade onde há polaridade. Porque onde há polaridades, a possibilidade do crime contra a vida, contra o mundo, seja o negacionismo, seja a extrema devastação da natureza, por exemplo, uma posição antiambientalista completa, né? Há aí crime. E a neutralidade diante do crime é uma renúncia à vida, uma renúncia a estar no mundo, num mundo que pode ser diferente daquele que nós estamos destruindo. Então, se nós formos para essa posição de neutralidade, aí exatamente é que está o mal-estar. Nós renunciamos, porque a nossa vontade se anula nesse momento. Quando nós nos tornamos neutros, nós não temos vontade. Nietzsche, quando fez, no século XIX, a crítica do historicismo da sua época, no século XIX inventou a história como paradigma, guarda-chuva, para todas as coisas que são. Elas têm que ser contadas no tempo, tem origem e tem fim. O excesso desse historicismo foi representado para Nietzsche na submissão da história à ciência e não no seu serviço à vida. E aí ele caracterizava o historiador como aquele que, imbuído da neutralidade e da objetividade, não percebia a vida pulular em volta dele, os fatos se agitarem em volta dele, e ficava impávido, equilibrado sobre si mesmo. Esse é o que perdeu a vontade. Vontade era importante para Nietzsche, era um termo-chave do pensamento dele, né? Vontade de potência. Esse perdeu a vontade de potência da vida. Se nós vamos para o meio, esse lugar do desconforto, da neutralidade, meio puro, não existe. Mas se nós procuramos esse lugar, nós estamos renunciando à vontade. Ora, nós estamos tratando aqui, a partir de Aristóteles, dos atos voluntários. Se é da felicidade, se é do bem comum, a partir de um certo momento, Idade Média, não foi mais felicidade que se disse, não era mais o que estava em cena, era o bem comum, o comum a todos, que é bom para todos. Então, a ideia do bem comum, que dá a ideia do comum hoje, do comum, da comunidade, de fazer comunidade. Se renuncia a isso, a vontade se anula. Então, o mal-estar do estar no meio é a anulação da vontade, quando precisamente se trata, ao contrário, dos atos voluntários, dos atos que conduzem a nossa vida como realização de nós. É a vontade, são os atos voluntários. São as saídas de nós para o mundo, para os outros. São as paixões, as afetações, as trombadas, os encontros, os bons encontros que aumentam a alegria, os maus encontros que diminuem a alegria e produzem a tristeza. Isso é de Spinoza, século XVII. Então, para quem ainda tem algum interesse na filosofia, e eu suponho que se nós estamos todos, os que estão aqui, as que estão aqui é porque ainda temos algum interesse pela filosofia. Então, para quem tem interesse pela filosofia, isso não quer dizer acha a filosofia interessante, acha que a filosofia pode ir dentro
das questões gravíssimas que nós temos a tratar hoje e que não são simplesmente questões de pensamento, são questões da vida mesmo, de vida e morte, segundo o paradigma pandêmico. Então, quem ainda tem algum interesse pela filosofia, se for para a posição do meio absoluto, como se existisse isso, mas é uma tendência de quem quer fugir às polarizações pela negação, avestruzamente, perde o sentido da busca. A busca é o coração da filosofia. Foi assim que Sócrates a determinou. Eu preciso buscar o que eu não tenho, porque Apolo disse que eu sou o mais sábio dos gregos, eu sei que eu não sou, mas Apolo não mente, alguma coisa há aí. Eu não tenho a sabedoria, mas ela está para mim, de algum modo, senão eu não seria o mais sábio dos gregos, que de fato não sou, mas quem sabe posso ser ou nunca serei, mas não saberei se serei ou não se não procurar essa sabedoria que não tem. Então, a busca, skepsis, a busca, é o coração da filosofia, a que ela renunciou repetidas vezes quando se formulou em sistemas fechados e disse: encontrei, eureka, sei agora o que é a verdade. Para nós hoje, como os sistemas não cabem mais, não temos nem capacidade, nem vontade, né, de elaborar um sistema fechadão, representando internamente tudo que há, fugir à busca, que seria ocupar essa média anuladora das diferenças, no caso apresentadas como polaridades, que são assassinas, que pedem um lugar do meio que não as anule, mas encontre a sua possibilidade de convivência, talvez tornar, em parte, os inimigos adversários. Inimigos sobreviverão, que essa é a natureza das polaridades na situação pandêmica em que nós vivemos, duas meias humanidades. Inimigos subsistirão, mas é possível esvaziar as inimizades em rivalidades, em adversidades que podem se compor diante de um grande perigo, de um mal maior. Isso não se sabe de antemão. Precisa, portanto, ser ativamente buscado. Aí está uma atitude filosófica, ainda que se expresse de uma maneira que pareça ser estritamente política. Candidatos que se aliam para um segundo turno e tal, em torno de tal programa, em torno de programa nenhum, apenas contra isso, aquilo. Parece que não há aí nada de filosófico. O que está sendo feito aí é buscar a possibilidade de uma convergência onde, aparentemente, convergência não havia, porque o que há são as polaridades. Quem renuncia à busca, quem renuncia à filosofia, é imediatamente, tão imediatamente quanto for o caso, a questão de tempo, né? Mas é quase fatal, capturado, caçado pela dimensão terrível da vida, que é bem e mal. Nas polaridades, encontra-se a presunção, encontra-se em cada polaridade, no nós e eles, a presunção de que uma delas, ambas, porque para cada uma é ela própria, mas uma delas, para nós que as estamos observando, é o bem e a outra é o mal. O nós e eles têm exatamente essa estrutura.
Por isso, uma precisa eliminar a outra. Não é só para ganhar uma eleição, é porque a outra é o mal. Então, nós dizemos a barbárie, civilização e barbárie. A gente tem frequentado bastante as nossas conversas políticas, antropológicas, né? De política e economia internacional, civilização e barbárie, agora diante da vacina. De novo, civilização e barbárie. O negacionismo é barbárie, porque implica em total desinteresse pelas vidas que se perdem porque as vacinas não existem ou não chegam, ou não vou me vacinar. Essa tendência bárbara é mundial. Nós sabemos de iniciativas na Austrália, no Japão, de pessoas que marcam a sua vacinação e depois não comparecem. E aquela vacina estraga. Não é usada. Isso diminui-se a taxa de vacinação e não se chega aos 60%, 70% em tempo de evitar um número grande de mortes. Então, aí realmente barbárie. Mal. Se nós não formos capazes de procurar, de manter a atitude de busca, que é a atitude essencial da filosofia, se nós não soubermos trazer a filosofia para dentro da vida, onde a vida se manifesta com seu máximo vigor, que nesse momento é sobrevivência, é não morrer. É aí que a vida hoje se manifesta com seu máximo vigor. É aí que a filosofia tem a pensar hoje. A busca do lugar do meio é um a fazer, um a ser feito, filosófico, que decorre de um a pensar, a ser pensado, da vida como ela se apresenta hoje, na forma precaríssima, fragilíssima da sobrevivência, por um tempo que se desconhece e que pode se precipitar a qualquer momento. Esse é o sentido do tempo suspenso, da espera curta, da morte, de que nós tratamos no curso anterior. Então, essa atitude filosófica é uma atitude de defesa da vida. Bom, mas a defesa da vida, nesse momento, está sendo providenciada pela ciência e pela medicina. Sim, é verdade. Ela independe da filosofia como sistema de pensamento, também é verdade. Aliás, a filosofia não depende mais de si como sistema de pensamento. É o que ela precisa não mais ser. Ela precisa ensaiar a vida, repetir, estar no plano da vida, vivendo e pensando enquanto vive. Mas sim, é a medicina, é a ciência, que está produzindo aquilo de que nós necessitamos para manter a vida em estado mínimo de latência, que é o desejo de sobreviver. E, finalmente, se houver a imunização necessária, tudo isso está em discussão ainda, mas é da ciência e é da medicina que essas discussões vêm, superar a forma aguda da pandemia, como nós a estamos vivendo, e verificar, mas aí a filosofia que vai fazer isso, se o paradigma pandêmico se mantém depois que essa pandemia for embora. O paradigma pandêmico, com tudo aquilo de que eu tenho falado aqui, novos regimes de subjetivação, de relação com a natureza, com a terra, com o tempo, etc. É a ciência mesmo que está fornecendo, não é a filosofia. Não é conceitual. É a ciência, é a medicina, que é a arte que aplica a ciência aos corpos e que dá, então, a sobrevida, a salvação da vida
uma vida nova àqueles que estavam contaminados ou que não chegaram a se contaminar porque foram imunizados. O que isso quer dizer? Que a filosofia não tem mais o que fazer? Não. Quer dizer que, nesse momento, a filosofia precisa da ciência para pensar. Aquilo que no curso passado eu chamei de reencantamento da ciência, que a ciência andou muito tempo e ainda anda, tão irmanada, tão chifópaga com a tecnologia, as tecnologias cujo sentido único é a eficácia, e a eficácia para consumo, que, nesse momento, por causa da morte iminente, nós precisamos reencantar a ciência, porque a salvação vem dela, numa espécie do que lá eu chamei de iluminismo de resultados, iluminismo de serviço, em que a ciência não tenha mais a arrogância da razão, característica do iluminismo do século XVIII, e esteja a serviço da vida a qualquer momento em que seja solicitado. Agora, a ciência no mundo inteiro está fazendo um mutirão, uma concentração de esforços, como nunca houve, provavelmente, para produzir um resultado útil para a vida. Ela deveria se colocar sempre nessa posição, de modo que a relação entre filosofia, vida e ciência está presente aqui. Filosofia, vida e economia, por exemplo, que é o que os governos do mundo mais têm colocado, que o desastre econômico decorrente das quarentenas sucessivas, etc., será pior do que as vidas perdidas na pandemia. Nunca será pior. Mas, enfim, o argumento existe, que é preciso retomar logo. E toda vez que se retomou, piorou, subiram os índices. Mas o que fazer? De novo, tem que se encontrar o meio entre essas polarizações, ficar inteiramente em casa e ir inteiramente, ou quase inteiramente, para a rua, porque é preciso ganhar a vida, porque é preciso desenvolver a economia, porque desenvolvendo-se a economia geram-se recursos, recursos geram empregos, empregos sustentam a vida, desde que não se morra nesse processo. Então, essas polarizações de vida e economia, por exemplo, né, para ficar nessa que é banal, é cotidiano, todo dia está se dizendo isso, agora muito sob a forma da retomada das aulas. As crianças ficam em casa para não se contaminarem, elas não sofrem muito com a doença, mas se contaminam e carregam para dentro de casa, porque vão e vêm todo dia. Carregam para dentro de casa e para os professores, os funcionários das escolas, que vão e vêm todos os dias, que tem uma casa onde tem alguém quarentenando ou em condições de fragilidade. Então, está se procurando o meio termo entre as radicalizações, que são polaridades, de paralisar a educação, com isso produzindo efeitos psicossociais, educacionais, pedagógicos, graves. Nós estamos percebendo isso já aqui na graduação, por exemplo, no esvaziamento progressivo grande da presença em aula e um adoecimento psíquico. E nós estamos num regime de educação à distância, não é, mas de remoto, né? De ensino remoto. Não estamos parados como milhões, alguns milhões, 5 milhões, eu acho, de estudantes brasileiros que evadiram ou que não tiveram oferta alguma de outubro do ano passado para cá, estão. Então, é necessário encontrar um termo médio. Esse termo médio não é igual a metade dos alunos vem, metade fica em casa. Na semana seguinte, reveza. Isso é estritamente numérico. Esse termo médio precisa encontrar uma série de fatores que deem, por exemplo, conta do fato de que há
um enorme gap social, econômico-social, na nossa sociedade, nas sociedades em geral, pelo mundo afora, mas na nossa sociedade, muito especialmente. O Brasil é o mais, ou o segundo mais, ou o quinto mais, depende das listas, né? País em termos de desigualdade social, econômica, no mundo. Bom, e só aparece na diferença entre as escolas privadas e as escolas públicas, sobretudo as municipais. Às vezes não há aquela torneira para lavar as mãos. O que adianta falar, então, em protocolos de biossegurança? Não há possibilidade de lavar as mãos. A aglomeração é um estado natural, porque as salas são pequenas. E não tem ventilação. É assim em muitas, num número enorme, quase a qualificar uma tendência ou uma realidade padrão das escolas públicas. E eu ouço dizer que, sobretudo, as municipais. Não é a realidade das escolas particulares de qualidade superior. Então, aí também tem que se encontrar um termo médio. E esse termo médio não pode aprofundar a grande desigualdade, fazendo, por exemplo, com que voltem às aulas nas escolas particulares, mas não nas públicas. Então, estou dando exemplos da nossa cotidianeidade, apenas para dizer que aí a filosofia está presente. Ela está procurando, deveria estar ajudando as ciências sociais e os formuladores de políticas públicas a procurarem, devia ter filósofo de plantão nos grupos de produção de políticas públicas para a educação, para a saúde, para o que fosse, né? Está em busca do sentido do que é médio em cada caso, evitando a eternização das polarizações como afrontamento impossível de resolver, de encontrar no meio um caminho que evite esses extremos, do bem e mal. Bem e mal, o maniqueísmo, é uma tendência forte. Foi, no momento fusional da nossa cultura, lá no século I, né, em que a cultura grega do ser e a cultura judaica de Deus, o ser é um princípio universal, abstrato. Deus não é um princípio, é um ente. É, como eu costumo dizer, é o cara. Ele produz efeitos. Ele é causa de efeitos. Ele criou o mundo. Para a cultura grega, judaica, da qual nós somos, em metade do nosso DNA, herdeiros. Ser não. Ser é o princípio absoluto que permite compreender que todas as coisas são e deixá-las serem do modo que são, sem nos aterrorizarmos com o excesso de diferenças. Porque no final do dia, como se diz em inglês, the end of the day, tudo está reunido em ser, nada não é. Não é a mesma coisa. A cultura grega da razão e a cultura judaica da fé não são a mesma coisa. A razão é meio de chegar ao ser. Implica em mediações, em raciocínios, em postulações, raciocínios e conclusões, chegando cada vez mais perto da verdade do ser, que é da ordem do logos. A fé não. A fé é adesão imediata. É direta, não tem mediação, porque tudo que há é criatura do Criador. Não há fresta, porque só há Criador se há criaturas. E só há criatura se há Criador. Não tem distância, não tem vale entre o Criador e as criaturas. É grude. Não é a razão. E a filosofia que serve a razão, do lado grego,
não tem comunidade com a religião que serve à fé, que endereça a Deus. No entanto, se encontraram no século I. É uma história que eu já contei aqui várias vezes. Se encontraram no século I e fizeram mediação. Conseguiram fazer mediação. Conseguiram, no final das contas, dizer que o ser é Deus. Que Deus é o ser. A Idade Média toda foi alimentada por essa homologia entre ser e Deus. Por quê? Porque se fez um acordo entre razão e fé, entre filosofia e religião, que foi a teologia. A teologia é um serviço que a razão presta às verdades da fé, que são obscuras, contraditórias, porque vem de Deus. É a verdade revelada para a qual nós não estamos preparados com a nossa razão, com as nossas faculdades mentais. Nós precisamos da razão para esclarecer. A teologia foi esse acordo, durou 13 séculos. É uma barbaridade de tempo. E ali, porque Deus estava presente, Deus e ser estavam irmanados. A questão de bem e mal se colocou agudamente. Já falei disso aqui, repito muito rapidamente. É que há o mal no mundo. É que o mundo foi mesmo concebido como mal. Seja porque ele decorre do pecado originário, que foi a humanidade ter querido se desviar categoricamente de Deus, ser como Deus, ter o conhecimento da verdade, da vida, ter comido o fruto da árvore da vida e saber, portanto, bem e mal. O mundo é o lugar do castigo. A humanidade, o casal primordial, na metáfora bíblica, foi expulso do Jardim do Éden para o mundo, onde sofrerá, parirás com dor, ganharás com o suor do teu rosto o teu sustento. É um lugar do mal. Seja porque na filosofia, falando aqui da religião, seja porque na filosofia o mundo é o lugar da matéria, dos sentidos, do que ilude com opinião, escondimento, pseudos, fazer uma coisa se passar por outra, enganar. O mundo, a matéria do mundo, engana para a filosofia. O mundo é o lugar do sofrimento, esse vale de lágrimas. Quantas vezes vocês já ouviram isso? É o lugar do sofrimento para a religião. Então, logo no início, quando se encontrar nesse choque, nessa pororoca das origens, a cultura grega e a cultura judaica e formaram o DNA da nossa cultura, montada na pedra fundamental e móvel, como se essa pedra fosse uma areia movediça de razão e fé, a questão de bem e mal se colocou de maneira contundente e atravessou esse tempo todo, esses 13 séculos todos, e ainda entrou pelo Renascimento, no 14, 15, 16, mas aí as ciências estavam, desde o 15 de Copérnico, subindo, e depois, no século XIX, conquistaram o trono da verdade, e essas questões todas do maniqueísmo, super presente na origem da nossa cultura, foram se esfumaçando, não se resolveram, foram se esfumaçando. Porque, repito, existe o mal. E o mal não pode ter sido criado por Deus. Deus criou o homem à sua semelhança, não havia nenhum sentido que fizesse diferente, porque senão ele, Deus, precisaria ter um modelo fora dele para criar o homem segundo esse modelo, que é incongruente com a ideia de um Deus, Deus único. Então ele criou o homem à sua semelhança, era
É uma fatalidade, não tinha como fazer outra coisa. E Deus é libérrimo. Ele não é condicionado por nada. Ele não era nem obrigado a criar o mundo. Criou por amor. Um ato de pura gratuidade, de graça. E aí criou o homem à sua semelhança, quer dizer, criou-o livre. Isso teve a forma do livre-arbítrio, que Nietzsche massacrou, né? Sobretudo num dos seus livros, O Crepúsculo dos Ídolos, mas pela obra dele toda. O livre-arbítrio é uma invenção dos sacerdotes, ele diz, para condenar a humanidade, para que ela peque e aí possa ser condenada. O livre-arbítrio é o que permite escolher. E, portanto, o mal pode ser escolhido. E Deus não se opõe a que nós escolhamos o mal, porque ele, de modo nenhum, se opõe a que nós sejamos livres. Então, essa questão do mal, de bem e mal, bem é Deus, de bem e mal, atravessou a nossa cultura. Era natural que atravessasse. Pela filosofia, mais atenuadamente. Pela religião, muito fortemente. Na teologia, foi o acordo do meio, foi o lugar do meio do início da nossa cultura, de uma maneira bem aguda, representada como um problema central da reflexão teológica e expressa de formas diferentes. Se nós pensarmos, por exemplo, em Santo Agostinho ou em Santo Tomás, a questão era ali: Deus salva porque nós praticamos boas obras, somos, portanto, bons, ou Deus salva pela graça, independentemente das nossas obras? Santo Agostinho tem um livro chamado A Liberdade e a Graça, que é um dos que eu mais valorizo na obra dele, mais, inclusive, para efeitos de uma história de paradigma, né, do que as suas maravilhosas confissões, ou A Cidade de Deus. É uma história que ele conta, é um livro de história. Depois a história saiu de cena. Então, é um problema que mobilizou, que gerou heresias, expulsões da comunidade, quer dizer, excomunhões, excomungações por fora da comunhão, da comunidade. Essa questão do mal, de haver mal. Se nós deixarmos de tender ao lugar do meio pensantemente, pensar agora sendo um modo de viver, não vou repetir, mas faço a remissão: filosofia, vida, economia. Filosofia, vida, ciência. 2 exemplos que eu acabei de dar. Podem se multiplicar, mas são possivelmente os mais pregnantes nesse momento da nossa vida. Se a filosofia renunciar ao lugar do meio, porque é desconfortável, num mundo de polarizações, ser aquele que quer atenuar as polarizações. Porque não se trata de atenuar, se trata de acentuar o que nelas é uma tendência de rasgar o tecido da vida para bem e mal, para nós e eles. E encontrar um meio que seja nós, sem uma exclusão de eles, sabendo, no entanto, que nós e eles são os extremos que nos obrigam à busca desse meio. Então, a busca, skepsis, a busca filosófica, é uma obrigação, porque é da vida que se trata, não é de uma teoria. Uma teoria nós podemos não formular. Vamos procurar outra coisa. Aquele não é o nosso objeto de pesquisa. Tá bom. Não, é uma obrigação porque é da vida que se trata. E a vida nos polos se elimina. A polarização é mortífera. É num prazo curto ou num prazo longo, no prazo das vacinas ou no prazo da direitização, extremo-direitização, porque é isso que a gente está vendo em termos políticos, econômicos, pelo mundo.
Então, há um prazo mais médio, um arrazoamento do mundo pelas exclusões nacionais, religiosas, sexuais, de gênero, de poder aquisitivo, ou seja, a exclusão dos pobres, das mulheres, dos LGBTQI+, dos estrangeiros, dos muçulmanos, dos cristãos dos lugares muçulmanos, a violência, questão do terror, do terrorismo, do ódio que vai aparecer no próximo semestre, vão estar presentes aí, são uma tendência, tudo isso é uma tendência de, talvez, médio prazo, que pode ou não se realizar. Não tem lei para isso. Nós não estamos mais no domínio da história, não que a história tenha acabado, mas daquela história que nós aprendemos em que o passado determina o presente e o presente determina o futuro. Então, nós não sabemos se isso que vemos como uma tendência forte hoje, das polarizações, se realizará necessariamente. Agora, temos motivos para suspeitar que, se nós não fizermos nada, algum nível de realização disso que nós não desejamos porque é mortífero, acontecerá. Então, o desconforto do médio não deve nos abalar em relação à procura do médio, que é procura a essência espiritual, moral da filosofia. Ou renunciamos à filosofia, também é possível. Não vou fazer, mas também é possível. Se renunciarmos, bem e mal tomarão todos os lugares sociais, econômicos, sexuais, nacionais, religiosos. Isso que nós temos visto na Europa, nos Estados Unidos, muito agressivamente, no governo Trump, agora isso vai mudar. Está mudando. Na Europa oscila, mas aquilo que eu chamei no meu ensaio sobre os migrantes, os povos da água. Os povos da água são aqueles que saíram do seu lugar de origem porque já não é mais seu lugar e estão indo para um lugar onde não serão recebidos, os portos se fecham e morrem no mar. Então, esse nível de rejeição de qualquer alteridade fecham os portos, negam-se a receber aqueles barcos precários onde as pessoas estão morrendo no Mediterrâneo. Estou botando o Mediterrâneo aqui porque o mar é nostrum, né? O Mediterrâneo é uma referência totalmente fundamental na nossa cultura ocidental, mas isso acontece também lá nas bandas da Turquia, em outros mares. Podemos escolher, é claro, que é assim mesmo, que não temos o que fazer, porque não termos o que fazer é uma aparência muito forte da época em que nós estamos vivendo. Não temos o que fazer. As potências de bem e mal, ou seja, as potências de nós e eles, as potências das polarizações, são muito mais fortes do que nós que não habitamos as polarizações. E como não há lugar do meio, como não há mais lugar do meio, nós assumimos que o meio desapareceu, porque as polarizações são agora a forma de ser do mundo. Isso significa uma realização completa e definitiva do mundo segundo o regime de bem e mal que está fermentando na nossa cultura desde o seu início, há 20 séculos atrás. Não é. Ou é, mas nós não sabemos. E enquanto não soubermos, não temos o direito, aqui é que se fala de a qualidade moral da filosofia, não temos o direito de abrir mão de ir para o meio. Ainda que o meio não seja um lugar reconhecível a priori, como uma cidade para a qual se vai, conhece mais ou menos o caminho, vai se perguntando aqui e ali, chega-se lá. O meio não está determinado, mas foi isso mesmo que Aristóteles nos ensinou. O meio não está previamente determinado. Às vezes está mais
para um lado, às vezes está mais para o outro. Precisa se encontrar em geral e em especial nas nossas vidas e em cada momento, em cada conjuntura. Vamos usar termos com os quais nós estamos, então, mais afinados. É preciso encontrar estruturalmente e conjunturalmente, globalmente e localmente, onde se encontram os meios possíveis, os encontros possíveis. Temos visto alguns bastante inesperados pelo mundo afora agora, por exemplo, no plano das vacinas. De repente, é a vacina russa que vai nos salvar. Nós vivemos numa síndrome de cortina de ferro. De novo, as polarizações fazem isso. De Ocidente e Oriente, de cristãos e muçulmanos, de América e China. Estamos, de novo, por causa das polarizações, é a essência da cortina de ferro, é a polarização. Nós estamos, de novo, vivendo, não com a agudeza, talvez, daquele momento, porque não há bomba, mas com uma outra agudeza, porque há vigilância. Os nossos dados estão disponíveis para todos os centros de poder. Nós somos altissimamente manipuláveis por um lado e pelo outro. O que temos visto acontecer várias vezes, tanto pela apropriação de milhões de dados, aconteceu agora no Brasil, quanto na hipótese de interferência de um país sobre as eleições dos outros, ou Brexit, ou o que for. É um modo também de cortina de ferro, síndrome de cortina de ferro, sem que a bomba seja necessária. O que há é vigilância recíproca de um lado e outro. Também é um modo de cortina de ferro. Nós podemos considerar que não temos o que fazer. A cortina não é habitável, não é um muro sobre o qual nós possamos trepar. Então temos que escolher o nosso lado e odiar o outro. Mas nós podemos ser salvos pelas vacinas chinesa e russa, que estão para nós ocidentais do lado de lá da cortina da vigilância, do controle, sem a bomba, enfim, da cortina. Estão do lado de lá da cortina. Significa, encontros inesperados estão ocorrendo. Eles precisam ser pensados, porque eles podem indicar tendências leves ou fortes, tendências pesadas, eventualmente. Quer dizer, tendências de futuro que precisam ser exploradas. A filosofia serve para isso. Para evitar que a questão de bem e mal, ou que a realidade superimposta pelo nós e eles, de bem e mal, e a necessidade de exclusão de um pelo outro, é claro, o bem não pode conviver com o mal elimina o bem, ou essa é a tendência, só que um lado como o outro são bons, um lado como o outro são maus, dependendo em que lado se esteja, de modo que aí não há saída, não há solução. Ir para o meio é a solução. Mas, insisto, eu estou repetindo isso muito nessa aula, porque esse é o desconforto. E é só dizer a locução frente ampla para que o desconforto pipoque. Ah, não, porque o Ciro, não sei, o Lula foi para Paris. Pipoque. Mas vamos até onde? Vamos até a direita? Vamos até o Maia? Não é possível. Perde inteiramente a qualificação da esquerda. Tem que fazer um programa de esquerda. Então, essas discussões que nós vamos agora, nesse ano e no próximo ano, ver muito avivadas, todas são expressão do mal-estar do meio. Por quê? Porque ele não existe. Enquanto houve meio, nós o habitávamos com grande prazer e sabedoria, e conhecimento. É aí no meio que se passa o conhecimento, não é nos extremos. Os extremos se excluem, não se atraem, se excluem. Então, insisto de novo, vou continuar insistindo.
O desconforto do meio não pode fazer o pensamento renunciar à sua única atividade radicalmente essencial, moralmente inarredável, indeclinável, que é a busca. Busca-se o que não se tem. O que se tem não se busca. Tem-se, usa-se, goza-se. Busca-se o que não se tem. O que nós não temos hoje é o meio. No reino das polarizações, o que nós não temos é o meio. O lugar da filosofia é, hoje, o lugar do meio que precisa ser construído. A filosofia faz parte dessa construção. É a reflexão dessa construção nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Foi ontem, quando eu acabar a aula aqui, eu vou ver alguma coisa, alguma notícia, no Twitter, vou ver alguma coisa que aconteceu e vou me posicionar ali na direção do meio. Ou não vou ser capaz de fazer isso, porque a fonte que está passando aquela informação, ou que me diz o que aconteceu e que me dá uma opinião sobre isso, me é particularmente repugnante. Então, eu não vou para o meio, porque eu não vou para o lugar onde essa pessoa está. Nós estamos nesse grande embaraço, nesse grande desconforto. O que significa? Nós estamos concretamente, não é uma tendência genérica, alguma coisa da ordem universal, conceitual, concretamente, agora aqui, quando eu disse essas últimas frases, pessoa particularmente insuportável, repugnante e tal, estou pensando numa pessoa que eu li hoje de manhã. Estou pensando numa pessoa, eu não vou com ela. Mas talvez nós nos encontremos no meio. Em total desconfiança uma da outra. Mas por um tempo de vida, para evitar a morte das polaridades, a morte pelas polaridades, nós tenhamos que nos encontrar. Mas, nesse meio tempo, teremos, ou eu terei, pelo menos, vivido em regime de negação do meio, em regime de polarização de bem e mal. Com essa pessoa, eu não vou caminhar. Eventualmente, vou sim. Acho que vou. Acho mesmo que vou. Mas me desagrada extremamente. O desagrado, o desconforto do meio não é só porque ele tem cara de muro, de não tomar posição. É também porque quem vai para o meio são os adversários. E a gente dificilmente os tolera. Mas não são os inimigos. Os inimigos são os dois polos. E é necessário vencer a polarização e só no meio se vence. Ou não. Isso é o que se verá. Mas depende muito da nossa capacidade de agir pelo meio. Se não tivermos essa capacidade, se até nos esforçarmos por tê-la, ir para o meio, apesar de tudo, com todos os nojos, ir para o meio. Quer dizer, um que eu não iria. O Olavo de Carvalho, eu não vou para o meio com ele. Mas nem ele quereria ir. Não era nele que eu estava pensando, não. Fazemos o grande esforço. Não conseguimos. O que está no lugar de não conseguirmos é o afeto que atravessa as polarizações. Esse afeto é o ódio, de que nós vamos tratar no próximo semestre. Não estou, no momento, em condições de decidir, se é que isso se decide, se é o ódio que gera as polarizações ou as polarizações que geram o ódio. Eles são, em termos, autônomos um do outro. É possível ter ódio do que está mais próximo. É horrível, mas é possível. E é possível não ter ódio do outro tão distante,
numa polaridade tão distante que não me afeta. São formas de egoísmo, nesse segundo caso, e de violência, no primeiro caso, o ódio do próximo. De modo que é de se supor que haja uma independência de princípio entre polarização e ódio, mas que o ódio é o afeto que habita a polarização, é difícil de recusar. Por isso eu botei os dois juntos nesse curso, não vou conseguir, mas no próximo curso a questão da polarização vai retornar para que o ódio tome aí o seu lugar. Então, o que eu estava dizendo é, nós podemos fazer o grande esforço de ir para o meio. E repito pela enésima vez, ir para o meio é extremamente desconfortável, produz desconfiança, mal-estar. Podíamos dizer assim, o mal-estar da civilização hoje consiste em ir para o meio. Grande mal-estar, mas que nós, pelo menos pela filosofia, sabemos já que é necessário procurar, porque é o que há para procurar nesse momento. Porque nesse momento em que é a vida que está em jogo, vida e morte, como eu costumo dizer, sem metáfora, dessa vez é sem metáfora, vida e morte mesmo, as polarizações são assassinas. Então, o que há para pensar nesse momento é evitar as polarizações, é ir para o meio. Então, esse é o a pensar. Esse é o mais digno de ser pensado, como Heidegger dizia. Mais digno de ser pensado nesse momento é ir para o meio. A filosofia que pensa precisa ir para o meio. Mas ela não é protegida contra o ódio. Ela não é, nós não somos, nosso bairro não é, nosso time de futebol não é, nosso país não é. O mundo não está protegido contra o ódio. Pelo contrário, ele está contaminado. É preciso encontrar essa vacina. A vacina contra o ódio está em ir para o meio e acabar com as polarizações. É possível isso? Não sabemos, mas o fato de não sabermos é exatamente o que deve nos empurrar à busca. Essa é a essência da filosofia. Isso é o que dá à filosofia moralidade. É o que a impede de ser simplesmente um notável sistema de pensamento que faz para as humanidades o papel que a matemática faz para as ciências. A filosofia é um negócio muito lógico. Então, não, a filosofia é essencialmente uma moralidade da vida. Ela tem um afazer. E esse afazer é buscar o que a vida não tem. O que a vida não tem nesse momento é meio. Tem polaridade. Procurar o meio é uma tarefa indeclinável. O filósofo que não a fizer é um traidor da filosofia. E nos termos em que eu estou colocando a questão aqui, é um traidor da vida. É um cúmplice do genocídio. Estou sendo dramático? Pouco. A questão é de uma radicalidade extraordinária. Procurar o meio é trabalho indeclinável da filosofia, porque é o que ocupa a posição de procurar nesse momento. E não procurar é abdicar da filosofia. E procurar é a substância ética da filosofia. Procurar o meio é a substância ética do nosso tempo, de que a filosofia precisa dar conta. Ela, as ciências, sem a arrogância da razão, as ciências a serviço, o iluminismo de resultados. A vida, serviço à vida,
tanto a filosofia, quanto as ciências, quanto a medicina, as artes de curar, as artes de acarinhar, todas as artes psíquicas, as artes pedagógicas, de acolher, de recolher. Tudo isso a serviço da vida precisa encontrar a posição do meio. A diferença é, a filosofia guia essa busca porque tem consciência dela como sua essência moral, como sua qualidade dela, filosofia moral, desde sempre, desde Sócrates. Não é uma descoberta recente que se fez em função da pandemia, do paradigma pandêmico, do presente suspenso, do futuro, o novo normal que não se sabe, em relação ao qual só se pode perguntar até quando, da espera curta da morte, do medo novo, todas aquelas coisas que eu falei no curso passado. Não. Desde sempre. Só haverá filosofia enquanto a atitude da busca estiver acesa, poderosamente, jubilosamente, dionisiacamente acesa nos filósofos. Ou eles serão pessoas tristes, aqueles que Nietzsche chamou de múmias conceituais. Nada de vivo jamais saiu das mãos desses senhores tecelões de teias de aranha, ele disse no Crepúsculo dos Idos. Os filósofos sofrem de um egipcismo, eles são imóveis, como uma estátua egípcia, estão sempre de lado, né? São representados de lado, esquivos em relação à vida, que é explosão de sentidos, de instintos, de história, de devires, de que a filosofia sempre teve medo, pânico, porque tudo isso engana. E Nietzsche diz, não, o que engana é a razão. A razão acrescenta aos sentidos, aos instintos, que são sempre verdadeiros, mendazmente, mentirosamente, sentidos que não pertencem à vida. Então, filósofos que abram mão da busca daquilo que mantém a vida na explosão da sua vivacidade. Portanto, sobrevivendo nesse momento à morte que está presente, serão pessoas tristes. Valeria mais, então, que renunciassem à filosofia, porque terão renunciado ao seu trabalho, ao trabalho da filosofia, que é a busca, à substância ética da filosofia, que é a busca. Então, repetindo como leitmotiv dessa aula, a busca do meio é extremamente desconfortável, mas é tudo que a filosofia tem a fazer, salvo renunciar a si. Mas atenção, no paradigma pandêmico, sob o paradigma pandêmico, a filosofia renunciar a si significa renunciar à vida. Essa distância não há mais. Os antigos latinos diziam primeiro viver, depois filosofar. Mais sábios do que primeiro filosofar para depois poder viver, que é um pouco de deformação, mas é possível entender, por um lado, o começo da filosofia socrática, assim, primeiro você tem que se conhecer. Isso é filosofar. Sem se conhecer, você não pode entrar na cidade para governar os outros. Isso é viver. Então, primeiro filosofar, depois viver? Não, diziam os latinos. Primeiro viver, depois filosofar. Hoje, acho que a gente podia dizer, viver e filosofar não se distinguem mais. Se filosofar for um ato de vida que compreende a sua posição sob o paradigma pandêmico em que é de vida e morte
que efetivamente se trata. Então, sim, desconfortável. Temos que abrir mão de coisas. Vamos sair feridos, lanhados desse meio que não existe. Não é que ele esteja oculto ou velado. No tempo das polarizações, ele não existe. Nós temos que abrir caminho para ele, para esse meio, através das pedras que rolaram, fazer pontes e túneis, através dos bloqueios de todas as estradas, para chegar lá. Agora me lembrei de Cruz e Souza. Acho que eu acabei a última aula com um versinho também aqui, né? E entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, mas ficou sonhando. Esse pode ser um bom dístico, né, para a filosofia nesse momento. Raios, pedradas e metralhas. Como é que é? Tiro, porrada e bomba, como se diz hoje. Entre raios, pedradas e metralhas é que o nosso sonho, como filósofo, se mantém. Agora, é duro. Não é só desconfortável, é doído. Mas a vida é doída. E não é. É pesado. E não é. Nós temos que procurar essa leveza e esse prazer, esse júbilo que nós já tínhamos encontrado na vida e, de repente, perdemos porque a vida ficou suspensa de um vírus, da invasão do mundo pela Terra, que nós não compreendemos ainda. As pessoas estão voltando para o normal antigo. Mas agora o normal antigo é anormal. O novo normal nós não sabemos o que vai ser. Mas sabemos que o normal antigo é anormal, ele mata. Então nós estamos nessa posição em que a vida é perigosa. Viver simplesmente, sem qualificação. Não é esse o verso do Drummond, mas é parecido com isso. Né? Nós não sabemos. Nós temos que reaprender qualidades de vida quando é da morte que se trata. E quando, nesse momento de presente suspenso, vida é sobrevivência. Por isso, ficar dentro, usar máscara, álcool gel, manter distanciamento social. Isso é sobrevivência. É um modo de vida que implica a sobrevivência. Então, toda essa aula foi para dizer, é muito desconfortável, mas é totalmente inevitável para nós se a filosofia ainda servir para alguma coisa. Se ela servir para alguma coisa, tem que ser para a vida. Conhecimento, a abstração do conhecimento, sim, vai ter que se fazer. Claro, filosofia é uma coisa determinada, não é o mesmo que apertar parafusos, não é lanternagem de automóvel, é uma coisa determinada, a filosofia. Ela usa palavras que têm sentido plurívoco, ou usa até conceitos, ainda usa, não é o que eu estou fazendo, eu estou propondo, mas sim, pode ser. Ela tem seu trabalho como filosofia, mas onde ela trabalha é a vida. Ou não é filosofia, ou não é filosofia. Abriu mão de si. Então, vamos entrar no mal-estar, não é nem contemporâneo, no mal-estar do presente suspenso, que em termos de tempo eu não sei como chamar. O contemporâneo era até pouquinho tempo atrás, até fevereiro do ano passado, quando eu ainda estava preparando os meus cursos da pós, segundo um projeto de pesquisa que eu abandonei inteiramente, então logo a pandemia entrou em cena e o presente ficou suspenso. Não sei qual é o nome desse tempo que é o nosso. Presente suspenso é um nome muito comprido. Né? Mas é aqui que a filosofia tem a trabalhar e esse é o mal-estar do presente suspenso. A busca do meio, a necessidade do meio, o trabalho que dá ir para o meio e se manter no meio, o nojo do que se passa no meio e é preciso suportar, mas é preciso suportar. Então, bom, a aula de hoje era só para isso.